Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando sequência aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, abordaremos o tema da lição de número 5, que é compaixão, a atitude de quem ama a Deus. O texto bíblico básico desta lição está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 3 e 4, 7, 12 e 13. E o meu objetivo ao fazer esse vídeo é despertar sobre a responsabilidade dos servos de Deus de agirem demonstrando amor, primeiramente a Deus, claro, e depois ao próximo, e evidenciando uma conduta de fato que agrada a Deus em todas as circunstâncias. O apóstolo João, ao escrever a sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 18, ele diz que o nosso amor não pode ser de palavras, que precisamos efetivá-lo por meio de atitudes, de fato e de ações deliberadamente praticadas a fim de auxiliar aquelas pessoas que estão necessitando a nossa volta, fazer a obra de Deus de modo concreto. Não há como você ter uma vida cristã autêntica sem que você coloque em evidência, em prática, esses valores como o que nós chamamos de boas obras. O Senhor Jesus disse que nós somos luz do mundo e sal da terra. Esses dois elementos, a luz e o sal, são indispensáveis à vida. Então, se somos cristãos, precisamos evidenciar o Evangelho de Jesus Cristo não somente com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas atitudes. Por quê? Para ser sal da terra, para ser luz do mundo, nós precisamos mais do que falar. As pessoas precisam ver, sentir. Assim como a luz traz a claridade necessária para que nós possamos ver aquilo que temos que ver, assim como o sal, ele dá sabor, ele conserva, ele altera o sabor dos alimentos. Nós precisamos também, como cristãos, fazer a diferença no mundo em que nós, digamos, estamos vivendo. Não basta dizer que ama a Deus e aos irmãos apenas de palavras. Se não houver prática, se não houver uma atitude que acompanhe as nossas palavras, tudo o que falarmos não vai passar de discursos vazios, sem sentido, tanto para aquelas pessoas que nos ouvem, quanto para nós diante de Deus. Logo, se queremos evidenciar a conduta de um cristão autêntico, de um cristão verdadeiro, nós precisamos praticar boas obras. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ele disse que nós somos chamados para isso, para praticar boas obras, para mostrar isso ao mundo. O Senhor Jesus, quando falava sobre isso, ele disse o seguinte, que quando nós praticamos boas obras, nós damos oportunidade às pessoas de ver de fato o que Deus pode fazer e glorificá-lo. Então hoje nós vamos refletir sobre esse assunto e eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós precisamos ter uma atitude ativa em relação àqueles que estão à nossa volta. Nós não podemos simplesmente fazer ouvido de mercador para aqueles que nos clamam e pedem-nos ajuda, e também não podemos nos fazer de cego, fingindo que não estamos vendo as pessoas que estão passando por dificuldades. E eu diria mais, que podem ser pessoas que estão dentro da igreja, a nossa comunidade da qual vivemos, ou qualquer pessoa que esteja em contato conosco ou do nosso lado. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. Você já pensou quantas vidas, quantas pessoas poderiam ser transformadas se nós tivéssemos mais atitudes cristãs autênticas? Se nós não fôssemos tão limitados a discursos, a palavras? Reflita sobre isso. É relevante a gente saber disso. Veja que Deus, ele é muito cuidadoso com todos aqueles que ele criou. Por acaso hoje eu estava lendo o livro de Gênesis no capítulo 36. Naquele capítulo descreve exatamente a geração de Esaú. Esaú, sabemos, ele não foi um homem eleito por Deus. Entre Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó
e preteriu a Esaú. Mas mesmo sendo preterido, Deus não deixou de abençoá-lo, concedendo a ele o privilégio de ter uma grande família, ter muitos filhos, ter um território no qual ele habitou, ter muitas outras coisas, embora fosse ele preterido. Hoje, nós sabemos que muitas pessoas vivem distantes de Deus, separados de Deus por suas condutas, por suas atitudes, mas mesmo essas pessoas que não estão em comunhão com Deus, são pessoas que precisam, que merecem, que necessitam da nossa ajuda e do nosso apoio. Deus, ele abençoa-nos quando nós ajudamos aqueles que estão ao nosso lado. As Escrituras dizem que quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, cerrar-lhes o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Exatamente por isso, o amor cristão, o amor que devemos dedicar a Deus e àqueles que estão à nossa volta, não pode ser demonstrado só com palavras. Precisa ser evidenciado. E as Escrituras ainda diz que quando nós ajudamos aqueles que estão necessitados ao nosso lado, é como se nós estivéssemos emprestando a Deus. É um investimento interessante. Agora, eu não quero que nenhum dos irmãos considere que isso aqui seja a teologia da troca, que não é. Nós não devemos fazer nada para Deus no sentido de estar barganhando com Ele, de estar oferecendo alguma coisa esperando receber de Deus 100 vezes mais, como o próprio Senhor Jesus disse. Nós precisamos fazer as coisas que devemos fazer sem a expectativa de ter um retorno aqui. O tesouro que nós precisamos ajuntar, disse o Senhor Jesus, não é aqui, é no céu. Porque aqui tudo o que fizermos vai ficar por aqui mesmo. Aqui os ladrões roubam, as traças destragam. Mas o que juntarmos de tesouro no céu não será estragado e nós teremos ampla oportunidade de ver os resultados disso que fazemos aqui quando chegarmos na eternidade. Portanto, o Senhor promete recompensar aqueles que colocam o amor em prática. Olha o que ele diz em Lucas capítulo 14. Mas quando fizerdes convites, isso aqui fala-se de uma festa que seria realizada por uma pessoa. E ele diz, quando fizerdes convites, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. Mas recompensando te será na ressurreição dos justos. Ou seja, a nossa recompensa ao servirmos a Deus e aos irmãos e ao próximo aqui, não deve ter a expectativa de ser recebida aqui, mas na eternidade. Então, a nossa conduta deve ser essa. Por quê? O amor de verdade não se expressa com palavras, como disse o apóstolo João. Não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. Logo, precisamos entender isso, porque sem que demonstremos esse amor, sem que tenhamos atitudes concretas, tudo aquilo que falamos de vida cristã não passará de discursos. Precisamos entender uma coisa, que pessoas generosas, pessoas que têm um coração aberto para ajudar, para contribuir, sempre são abençoadas. Isso não tem nada a ver, vou repetir, com a questão da troca que a gente pode estar fazendo. Quando nós somos altruístas, quando nós não somos egoístas, quando nós fazemos questão de ajudar aqueles que precisam, mesmo com um esforço nosso, às vezes nós também não temos tanto, mas aqueles que precisam mais do que nós merecem que a gente abra mão daquilo que também é importante para a gente e não somente daquilo que sobra.
No livro de Provérbios, no capítulo 11, está escrito que a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Ou seja, assim que clamarmos a Deus quando estamos ajudando uma pessoa, Deus também poderá nos retribuir, ajudando-nos a resolver, a suprir algumas das nossas necessidades ou dificuldades. A Bíblia ainda diz que o generoso ele é enriquecido pela própria bênção de Deus. Se você ler a segunda epístola aos Coríntios, o capítulo 9, você vai perceber que entregar a Deus aquilo que é de Deus, fazer aquilo que pode contribuir para o bem-estar dos outros, é algo que é para nós um privilégio e não um sacrifício. Portanto, quando você faz alguma coisa para alguém, você está evidenciando mais do que nunca o caráter de Cristo na sua vida. Você está fazendo com que as pessoas vejam através de você o amor de Deus, o cuidado de Deus para com elas. Nós precisamos entender isso, que a benevolência, a bondade, enfim, pode nos conduzir de modo que cada vez nos tornamos mais justos. Quem, irmãos, está disposto a ajudar, nunca terá dificuldade de fazer isso. Quando nós somos egoístas e queremos só para nós, só desejamos para nós as coisas, aí a tendência é nunca estarmos satisfeitos, porque nunca teremos aquilo que achamos que merecemos ter. Logo, há uma necessidade de que a gente pare e reflita sobre isso. Deus ele jamais esquece daqueles que ajudam. Você pode ter certeza disso. Eles podem até não te conceder alguma coisa que você está querendo aqui agora, mas isso não significa que ele não está te vendo, não está olhando tudo que você faz. Eu diria que tudo que nós fazemos com amor é percebido por Deus. Assim como tudo que nós fazemos também por egoísmo. Quando nós escondemos, quando não queremos ajudar, quando queremos só para nós as coisas, guardar só para nós as coisas, isso sem dúvida alguma vai trazer consequências sérias e muito graves para cada um de nós. Portanto, precisamos ter cuidado. A bondade, eu diria, é um comportamento que nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. Existe um testemunho de David Livingstone. Livingstone foi um missionário, foi um descobridor, ele foi um desbravador na África. Era um inglês que decidiu dedicar a sua vida a Cristo como missionário e foi para a África. É dele, por exemplo, a descoberta do Lago Vitória, das Cataratas de Vitória. É dele a descoberta de muitos acidentes geográficos na África. Mas o mais importante a respeito de Livingstone na África é o testemunho que deram dele muito tempo depois da sua morte. Quando um missionário cristão foi para a África, nos mesmos lugares onde Livingstone serviu a Deus, ele não sabia que David Livingstone tinha passado por ali. Mas ele estava pregando um dia numa aldeia, falando sobre a bondade de Cristo, o amor de Cristo pelos seres humanos. E quando ele pregava, falando sobre estas coisas, um ancião daquele lugar, uma pessoa já bastante idosa, disse: "Nós conhecemos a Cristo." E o missionário ficou perplexo porque ele não sabia que por ali tinha passado nenhum missionário antes dele. E ele se interessou por aquela declaração daquele senhor de que eles conheciam Jesus. E ele foi se informar, e o que ele descobriu para sua surpresa? Que quando aquele moço foi descrevendo Jesus, ele identificou nele, na pessoa que estava sendo descrita, a figura de David Livingstone. Quando aquele senhor disse, ele esteve entre nós, ele morou conosco. E aí ele descobriu que o testemunho de que eles conheciam a Cristo se referiam a David Livingstone. Tomara, irmãos, que nós também possamos dar um testemunho tão autêntico de servir a Deus, de ajudar as pessoas, de contribuir com as pessoas, como tantos homens já fizeram
diante de Deus e tem os seus nomes registrados na nossa história. Nós precisamos entender que, para nós sermos abençoados, nós precisamos abençoar as pessoas. Nós precisamos contribuir para que as pessoas se sintam realizadas, se sintam bem e possam viver com dignidade. Tudo que fizermos com amor é percebido por Deus, como eu disse. Então, a gente não pode se esquecer disso. Abençoar aqueles que estão conosco é nos tornarmos parecidos com Cristo, como na história de David Livingstone. Um homem que pregou a Cristo na África e viveu o Evangelho como ninguém viveu. Ele amava tanto a África, irmãos, que ele fez um pedido quando estava para morrer, que o seu coração fosse enterrado na África. O seu corpo está na Inglaterra, se não me engano, na abadia de Westminster, mas o seu coração ficou na África. Por isso as pessoas o identificaram com Cristo com tanta clareza. Note que, das nossas práticas sociais, amar ao próximo é o principal mandamento. Precisamos fazer isso. Aliás, Jesus disse, que o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo, ele disse, é amar o próximo. Então, como que vamos amar alguém sem demonstrar isso? Como que vamos dizer que amamos se não fazemos nada? A igreja, eu diria, é o lugar por excelência onde devemos praticar de modo evidente o amor cristão. Sem nenhum rodeio, podemos colocar em prática isso. De que maneira? Ajudando, cooperando, trabalhando para que aqueles que estão conosco se sintam bem. E na nossa própria comunidade. Sabe, irmãos, nós, os evangélicos, às vezes, somos muito radicais com relação a reconhecer pessoas que não são evangélicas como nós, das atitudes corretas que elas fazem. Eu, esses dias, estava conversando com uma pessoa e ele vai fazer um trabalho de faculdade e ele estava conversando comigo sobre isso. Ele é um evangélico fazendo um trabalho de faculdade num curso de teologia, mas após ouvir sobre a irmã Dulce, aquela freira que foi canonizada recentemente por um papa e que recebeu o nome de Santa Dulce dos Pobres, ele disse: Jacildo, é impossível você conhecer a história dessa mulher e não ver Cristo agindo através do seu modo de ser, da sua vida. Uma outra pessoa também, que não é evangélica, também é católica, que fez a diferença no ambiente onde ela morava, onde ela viveu, foi a Madre Teresa de Calcutá. Quanto bem aquela mulher fez para as pessoas que eram doentes na Índia. E às vezes nós não reconhecemos, mas se você for estudar a vida da irmã Dulce e da Madre Teresa de Calcutá, para citar apenas duas pessoas que não são evangélicas, que não foram evangélicas, mas foram cristãs autênticas, você vai perceber que fazer o bem, às vezes, é mais importante para Deus do que defender uma placa de igreja. Sem dúvida nenhuma. Eu não estou querendo dizer aqui que você pode ignorar a sua igreja, não é isso. A vida cristã, o amor que você tem por sua comunidade cristã, pela igreja onde você está congregando, é exatamente proporcional ao que você faz para torná-la grande. Quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem: os crentes desta igreja dão um péssimo testemunho. Exatamente porque agem com egoísmo, agem de modo a não servir aqueles que estão a seu lado. Portanto, a igreja é o lugar por excelência onde precisamos fazer isso. Praticar boas obras é uma responsabilidade nossa. Como eu disse,
já anteriormente, Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu já vi muitos irmãos fazerem críticas severas, por exemplo, aos espíritas, que gostam de praticar boas obras. Nós sabemos, irmãos, que boas obras não salvam. As Escrituras são claras a respeito disso. Paulo disse que pelas obras da lei ninguém é salvo. Nós somos salvos pela graça. Agora, boas obras não é busca de salvação, é demonstração de salvação. Se eu pratico boas obras, eu estou evidenciando que eu sou um salvo, e não que eu estou à procura de ser salvo por meio das boas obras. Mas precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos, de fato, sermos imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz: olha, irmãos, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, nós precisamos ser imitadores de Deus, fazer aquilo que lhe agrada, buscar satisfazê-lo em tudo aquilo que nós podemos demonstrar o seu amor. Assim como Cristo viveu para servir, e ele declara isso no Evangelho de Marcos, nos outros evangelhos ele declara que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Irmãos, se Cristo, que foi Cristo, veio para servir, porque nós temos que ser egoístas e não queremos fazer aquilo que é uma responsabilidade cristã, que é uma necessidade hoje tão grande na nossa sociedade: ajudar pessoas. Eu vejo, irmãos, coisas simples, muito simples, mas, por exemplo, eu já vi muitas pessoas dizerem assim: eu não dou esmola, porque dar esmola é alimentar a vadiagem, a vagabundagem. Irmãos, será que é verdade isso? Será que todas as pessoas que estão na rua mendigando, será que todas elas são preguiçosas, são malandras, são vadias, são viciadas? Irmãos, não é verdade isso. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas na rua, ou com pessoas que a gente chama de pessoas da rua, que vivem na rua, e perceber que muitas daquelas pessoas são profundamente frustradas, decepcionadas, e que demonstram uma angústia tão grande pela situação em que vivem. E muitas delas não pegam dinheiro para comprar drogas, não pegam dinheiro para fazer coisas erradas, pegam porque de fato necessitam. Mas eu já vi muitos crentes dizerem: eu não dou esmola. Ora, quem tem que julgar quem está fazendo coisas erradas com aquilo que você contribui é Deus e não você. Eu, todas as vezes que eu passo perto de alguém que me pede uma ajuda, eu faço. Sempre que eu posso. Só não faço quando de fato eu não tenho. Mas outro dia a minha esposa teve uma experiência, já tem algum tempo isso, mas ela teve uma experiência interessante. Ela, num cruzamento, quando ela parou seu carro, veio um senhor pedir uma ajuda para ela. Ela de fato não tinha dinheiro naquele instante, mas ela conversou com aquele senhor e ela viu que aquele moço ficou tão emocionado que disse: olha, ninguém nunca fala isso para a gente. Todas as pessoas que veem um mendigo acham que ele é um malandro, que ele está ali porque ele quer se aproveitar dos outros, e nem sempre isso é verdade. Além do mais, olha o que João disse na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que nele está, ou que está nele, ou aquele que diz que é servo de Deus, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Irmãos, será que todas as nossas atitudes refletem um comportamento cristão de verdade? Ou será que as pessoas têm restrições sobre nossa conduta como servos de Deus? Precisamos refletir e refletir muito sobre isso. Nenhuma atitude cristã é tão relevante quanto fazer o bem a todos aqueles com quem nos relacionamos. Pense nisso. Quantas vezes a gente deixa de fazer uma
uma coisa boa para as pessoas simplesmente por sermos egoístas, simplesmente por acharmos que ninguém precisa. Devemos repensar nosso comportamento com relação às nossas atitudes como representantes de Cristo aqui, como proclamadores da palavra de Deus aqui. Pense nisso. Irmãos, uma atitude que agrada a Deus relacionada a isso é que o nosso amor não pode ser um amor praticado às escondidas, mas deve ser evidenciado todos os dias nas nossas vidas. Eu acho que todos que leem a Bíblia, principalmente nós, os evangélicos, já tomamos conhecimento da parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10. Irmãos, veja que Jesus estava dando uma lição ali aos fariseus, aos saduceus, e aos mestres da lei, enfim. E a lição que ele lhes dá é mostrando que mesmo sendo religiosos como eles eram, fazendo as coisas como eles faziam, pelo legalismo, para a ostentação, sei lá o que for, mas ele chama a atenção que uma pessoa que ninguém valorizava, que todos discriminavam, foi a pessoa que agiu de acordo com a vontade de Deus. Aquele samaritano que depois de um levita, de um sacerdote passar e não dar atenção, o samaritano, por quem não dava nada, parou, pegou aquela pessoa que precisava de ajuda, ajudou, levou para um lugar onde ela pudesse ser tratada, tratou de pagar as despesas e ainda disse: se precisar de mais, quando eu voltar eu dou. Então, veja que não é ser cristão, não é ser membro de uma igreja, não é ser ninguém. O que nos distingue são as nossas atitudes diante daquilo que a Bíblia nos reclama. Sabe, amados, quase tudo na vida pode esperar, mas ajudar aqueles que precisam não pode. Sabe, tem muitas pessoas que dependem para comer daquilo que a gente pode dar para ajudá-las. A gente precisa ter cuidado com isso. Tiago, ele falou o seguinte: olha, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E ele chama a atenção ainda dizendo o seguinte: se alguém te pedir alguma coisa, não diga ao teu próximo: vai e volta amanhã e eu te darei, se você já tiver contigo. Então veja que, se não fazemos o bem quando podemos, estamos pecando. Isso é mais grave do que a gente pode pensar. Então, precisamos refletir sobre isso. E além do mais, irmãos, o próximo é todo aquele a quem podemos ajudar. Não importa necessariamente se são nossos amigos, se são membros da nossa igreja, se é um parente ou uma pessoa próxima a gente. Todas as pessoas precisam de ajuda. E quanto mais ajudarmos, melhor seremos vistos enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. Portanto, veja, a responsabilidade cristã começa dentro de casa. Nós precisamos cuidar daqueles que estão do nosso lado. Evidentemente, Timóteo chegou a dizer para Paulo, aliás, chegou a dizer para Timóteo o seguinte: se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé. E é pior do que um descrente. Então, devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aqueles que estão bem próximos da gente. E o que é pior, nem isso nós fazemos. Lembra que a igreja primitiva foi marcada pela generosidade das pessoas. Cada um dos seus membros contribuíam para que todos vivessem bem. Eles partiam pão, eles oravam, eles celebravam, para que todos se sentissem bem. Mas você talvez pode até alegar: mas era uma comunidade muito pequena, não havia tanta gente como hoje. Claro,
Mas se cada um de nós fizer a parte que nos cabe, no sentido de ajudar pessoas, vai dar para suprir a necessidade de todos. Um coração generoso torna-se um canal para a provisão de Deus na vida das pessoas. Diz Provérbios capítulo 22, versículo 9, o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Então veja que a busca pela riqueza, sem disposição para cooperar, é talvez a forma mais egoísta que nós temos de demonstração. Quando nós queremos tudo para a gente, queremos ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, mas não estamos dispostos a ajudar. Isso é perigoso. Então veja aqui o que nós precisamos demonstrar: empatia. E o que é empatia? Exatamente sentir o problema do outro, se colocar no lugar do outro, enfim. É isso que é empatia e que nós precisamos fazer. Nós lemos na Bíblia, em mais de um lugar, que Jesus teve compaixão das multidões. Ele tinha piedade daquelas pessoas que o seguiam, porque eram pobres, porque necessitavam. Ali havia muitos doentes, muitos famintos, muitos sofredores, muitas pessoas que não tinham onde se valer, e elas estavam à procura dele. E hoje, quantas pessoas não estão também ao nosso lado? Precisamos das mesmas coisas. Então nós precisamos disso. Se de fato somos herdeiros das promessas de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, então também teremos que ser herdeiros daquilo que Deus disse que ele deveria ser. E Deus falou para Abraão: seja você uma bênção. Nós precisamos ser, de fato, uma bênção diante de Deus. Sabe que a compaixão, irmãos, é a marca de quem ama a Deus de verdade. Não precisa fazer muitos rodeios. Se uma pessoa não é colaboradora, se uma pessoa não tem interesse pelos outros que sofrem, se uma pessoa não tem interesse em ajudar na própria igreja que congrega, seja financeiramente, seja com seus dons naturais, com as suas atitudes, que tipo de cristão nós estamos sendo? Que tipo de expectativa que podemos ter de Deus nas nossas vidas? Isso precisamos refletir. Não se trata, irmãos, a vida cristã só de ter boas intenções, né? Aliás, dizem que de boas intenções o inferno está cheio. Então, ter boas intenções de ajudar ou de fazer aquilo, não dá. Boas intenções, mas só ter palavras de conforto, mas sem ações práticas, não dá. Nós precisamos mudar. E olha que cada gesto de amor, cada prato de comida repartido, cada mão estendida é como uma luz que brilha nas trevas. Irmãos, nós precisamos ser mais cuidadosos quanto a isso. Na minha família, nós temos uma experiência que ela é muito marcante para nós. Nós morávamos em determinado lugar e que nos finais de semana, geralmente, por conta do comércio que ali se realizava, vinha muitas pessoas pedintes, mendigos para aquele lugar para tentar ajuda. E muitas daquelas pessoas saíam pelas casas para pedir comida na hora do almoço. Um dia, minha esposa estava em casa com um dos meus filhos, que o Senhor tomou e já o levou, e que me tem trazido grande sofrimento e muita saudade. Aquele menino, como diz o escritor aos Hebreus, era um daqueles que o mundo não é digno. E por isso ele foi tão cedo, aos 20 anos de idade. Mas naquele dia um pedinte passou na porta de nossa casa e pediu uma ajuda. E pediu um prato de comida. A minha esposa guardava em casa aqueles potes de margarina de 1 quilo, que é um pote maior. Sempre que alguém pedia comida, ela dava naquele pote com um talher descartável.
Naquele dia, quando ela pegou e fez isso, o meu filho disse para ela: mãe, a senhora vai dar isso? A comida para ele nesse pote de margarina? Mãe, ele é gente como nós. A minha esposa ficou refletindo sobre aquilo, e a partir daquele dia, sempre que alguém pedia, ela colocava a comida num prato que nós usávamos em casa e num talher que a gente usava. A gente precisa ter cuidado com o nosso testemunho, porque ele é visto por muito mais gente do que a gente pensa. Quando praticamos a compaixão, honramos a Deus e nos tornamos instrumentos vivos sobre a bondade dele no mundo. Então, pratiquem, sejam amorosos, cuidadosos e busquem ajudar todos que precisam. Eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de luz você tem sido? Que tipo de sal você tem sido? Qual o testemunho que as pessoas têm de você como cristão? Eu vou abranger um pouco mais. Que tipo de luz nós temos sido? Que tipo de sal nós temos sido? E o que as pessoas têm visto em nós como servos de Deus? E para encerrar, para que esse vídeo não fique tão longo, eu quero apenas sugerir algumas aplicações para que você reflita e coloque na sua vida isso em prática. Primeira, pratique generosidade diariamente, mesmo nos pequenos gestos, pois Deus valoriza as nossas atitudes do coração. Ele nos vê por isso. Sabe, coração na Bíblia a gente nunca pode esquecer que é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. O que Deus vê é isso. Que tipo de emoção nós estamos tendo? Que tipo de atitude estamos valorizando? É isso que nós precisamos refletir. O Senhor disse a Samuel, quando ele foi na casa de Jessé para ungir um rei: eu não vejo como o homem vê. Vocês veem a aparência, eu vejo o coração, o interior. Segunda, seja sensível às necessidades dos outros. Sabe que é empatia? Coloque-se no lugar da pessoa que está te pedindo. E veja se é justo você ajudar ou não. Pense que aquela pessoa que está pedindo a você seja uma pessoa que você conheça, que você sabe quem é. Coloque-se no lugar dessas pessoas e aí você vai, com certeza, ajudar. Terceiro, invista seus recursos para abençoar vidas, para ajudar pessoas. A história de John Stott foi um missionário inglês que era um grande jogador de cricket. Antes da invenção do jogo de futebol na Inglaterra, o cricket era o principal esporte que se praticava na Inglaterra. Ser um grande jogador de cricket naquela época era como ser hoje um grande jogador de futebol. E John Stott, rico como ele era, dono de muitas coisas e de um prestígio inimaginável dentro da Inglaterra como jogador, ele, quando chamado para servir ao Senhor, ele doou tudo o que ele tinha e foi ser um missionário, servindo a Deus. Serviu na Índia, serviu na África e morreu pobre numa choupana na África, mas servindo a Deus. Eu creio que isso é mais riqueza do que ter muito dinheiro e muito prestígio. Haja com rapidez. Se você quer ser uma boa pessoa que ajude, quando você identificar uma necessidade, lembre-se que o amor não espera. Ele atua, ele é dinâmico, ele é vivo. E por fim, busque ser uma bênção em sua comunidade.
Como Neemias foi para Jerusalém, assumindo a responsabilidade, agindo com empatia, com dedicação. Irmãos, nós precisamos mudar. O mundo está cansado de ouvir o Evangelho. Está cansado de ir a igrejas. O mundo está cansado de estar ao lado de cristãos que não têm Cristo. Sabe, irmãos, as pessoas não querem ouvir o Evangelho. Elas querem ver o Evangelho na minha vida e na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima lição.